Olá, gente, boa noite. Espero que estejam todos e todas bem. Meu nome é Marcelo Prata, eu sou assistente social. E eu e o Felipe Rodrigues, a gente foi convidado pelo coletivo Movimento Petrópolis para falar um pouco das questões LGBTI. Peraí. LGBTQI+. Né, a ideia do grupo antes, né, era trazer apenas os candidatos a vereador para estar discutindo, né, suas candidaturas e suas propostas, mas aí o grupo analisou que se fazia também necessário trazer essa discussão de vários segmentos da sociedade para né, eu estou esperando o Felipe, que eu ainda não vi aqui. Felipe, Felipe, me dá boa noite. Né? E aí a gente vai, aí eu e o Felipe, a gente vai trocar uma ideia, e aí né, a galera que tá aí entrando também pode estar sugerindo alguma coisa, discutindo. Pra gente estar fomentando aí essa. Aí agora como é que eu chamo o Felipe? Peraí. Olha só isso. Acho que o Felipe chegou aqui. Peraí, vamos ver. Ih, o Felipe caiu. Felipe, manda de novo. Eu acho que você caiu. O Felipe tá caindo. São essas coisas da internet mesmo, né? Então a gente vai aqui tentando aqui com o Felipe. Vamos ver. Não, Agora agora sim. foi. Até que enfim. Tudo bem, Felipe? Boa noite. Oi, amigo, tudo bem? Boa noite. Já fez as Vamos lá. devidas apresentações aí? Já falei qual é a importância, a proposta do grupo, né? Falei que era você que ia falar, mas se você estava aguardando você chegar para você falar um pouco mais de você, eu só falei seu nome, e aí agora Tá, você se apresenta. então tá. Você chegou a sinalizar a questão das lives, das datas, dos Sim, horários? sim. Então tá, gente, prazer. Meu nome é Felipe, eu sou psicólogo, psicopedagogo aqui em Petrópolis. Sou militante da área LGBTQIA+. E estou aqui hoje com o Marcelo para a gente bater um pouco, um papinho sobre políticas públicas em relação à nossa comunidade, né? Que eu prefiro até te chamar comunidade mais do que comunidade LGBTQIA+, porque eu acho que as siglas e letras acho que confundem um pouco a gente, talvez até afastam um pouco os leigos do nosso movimento, assim, da nossa cidadania. Então, eu acho que o termo mais é um termo que instiga a curiosidade, né, o conhecimento das pessoas. Então,
Vamos lá, começar a nossa noite de, de trocas. Eu sempre travo também, Felipe, nessa sigla, LGBTQI+. Pronto. Eu sempre travo. É igual meu telefone, que se me perguntar, eu travo. Então, então como é que a gente faz? Eu começo, fala. Eu posso. Não sei, você quer Vou lá, então. começar ou eu começo? O que você acha? Eu acho, né? Assim, eu só vou dar aqui uma palha, vou abrindo aqui para a gente falando, né? Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa pensar, né? A gente está aí num ano eleitoral, né? E a gente também precisa pensar para além do ano eleitoral, porque senão a gente também fica muito pautado no que os candidatos vão propor e a gente nunca propõe. Uhum. Né? Então, por isso que eu achei importante esse espaço aqui para trazer essas discussões, né? E aí isso, né, é uma coisa que eu venho falando sempre. A gente precisa ter aí, né, grupos que discutam também a questão política, não só a política partidária, mas a política para construções de políticas públicas e sociais, né? E aí a gente vem aí já discutindo, né? Eu, você e algumas outras pessoas, Karine, que está aqui, a questão da construção do conselho, né? Que aí a gente acaba caindo em várias discussões, aí o negócio também não anda, porque é um excesso de discussão. Sim. Né? Ao invés de. Fala, Desculpa, desculpa. pode. Não, Não, essa questão que você pontuou é muito importante, né? Do entendimento amplo do que seja política, né? Porque acho que no dia a dia dos brasileiros a gente tem ainda uma visão muito restrita, né? Muito ligada a partidarismo, a figuras políticas específicas, né? Mas eu gosto de uma concepção mais Foucaultiana do que seja poder, né? Da questão da relação, né? As relações que se estabelecem de poder no nosso dia a dia, né? A partir do momento que a gente levanta da nossa cama e vive a nossa vida, né? Em comunidade, nessas trocas, a gente está fazendo política, né? Tudo da nossa vida que envolve a sociedade, estar com o outro, né? A diferença, são coisas políticas, são atitudes e posturas políticas. Então, é importante a gente, ao lutar, né, seja em qualquer luta de minoria, né, por direitos civis e tal, se munir desse discurso de que nós estamos fazendo política a cada segundo, né? Nem sempre fazemos política conscientes e esclarecidos de que a fazemos, mas estamos fazendo, né? A gente pensar aí nas nossas representações, né? A gente é o que eu sempre falo, a gente não tem uma representação LGBTQI+, na Câmara, na Prefeitura, enfim, nos espaços de relações de poder. E aí a gente fica sempre à margem dessas discussões. A gente só é chamado, às vezes, para fazer lá uma gambiarra política para eles. Naquele momento, aquilo é importante, que vai entrar lá no relatório deles lá de final de trabalho, talvez cite aí numa campanha. Né? E aí a gente tem experiências muito próximas disso, né? A gente teve a questão da Câmara lá o ano passado, que fez toda aquela coisa, que ia montar uma comissão e até hoje não andou. A gente, o conselho, que a gente achou que já ia andar, e aí parou de novo. Então, assim, até porque nós não somos pautas, né, prioritárias de nenhum candidato atualmente, a não ser os que são LGBTQI+. Uhum. Aliás, a gente ainda vai ter aí dentro de alguns partidos políticos os LGBTQI+, que não vão fazer políticas LGBTQI+, né? Porque querem dar o biscoito para a sociedade vigente atualmente conservadora. A gente já tem essa experiência, inclusive, na esfera federal, né? Assim, algumas figuras da comunidade mais sendo eleitas por essa parcela da população, por essa fatia, e chegando lá e se esvaziando desse discurso, né? Como foi o caso de Clodovil, por exemplo, né? Que foi um deputado eleito e tal, não sei o que na época. Mas então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Qual é
a representação que a gente quer ver aqui no nosso município, né? Sim. Seja da comunidade ou fora da comunidade, mas que seja uma representação que tenha um discurso e propostas para a comunidade, né? Seja ela de dentro ou de fora. Eu acho que a gente, por exemplo, a gente pegar aí os candidatos que têm uma pegada mais progressista e também propor fazer propostas, que a gente fica também muito numa atitude, vamos lá, passiva, esperando que venha pronto. Se a gente não fizer as propostas, a gente também não vai poder cobrar. Né? Então, tem muito essa coisa. A gente pensar também os partidos, né? Aí seja qual for ele, né? Que silenciam as candidaturas, isso é muito comum. Né? Vai ter sempre algum entretenimento do outro, de preferência o hétero, que vai estar sempre em evidência. Então, essa discussão tem que estar pautada, a gente tem que ficar de olho. Né? E aí a gente começar a discutir políticas públicas. Eu acho que uma inquietação que eu e você a gente pode pensar e jogar aí para o povo que está assistindo, para as pessoas que estão assistindo pensar. O que a gente tem de política pública e social hoje no município para a população LGBTI? Né? Outro dia alguém estava falando... Nada. Outro dia isso foi divulgado, a sala Lilás. E aí eu tive uma aproximação da sala Lilás, tá? Mas a sala Lilás, ela foi montada, né? Se a gente pegar lá para ler o que é a sala Lilás, para mulheres vítimas de violência. Né? Tanto o crânio, né? Que ela foi destinada, e a gente acaba indo na rebarba disso, né? Para ter algum tipo de apoio. Né? Como foi a mesma questão, aconteceu ano passado na Câmara dos Vereadores, que tivemos a audiência pública, né? A gente teve a presença maciça lá de entidades que não são diretamente LGBTQIA+, né? A gente teve presença de OAB, de CRAM, de CREAS, de CDDH, mas que são entidades parceiras, né? Digamos assim, sensíveis à nossa causa, mas não são diretamente envolvidas nisso. Né? Então a gente acaba tendo um apoio aqui, um apoio ali, mas não é uma coisa propriamente nossa. Né? Como a gente vê até em outros municípios, né? Municípios do mesmo porte de Petrópolis ou até menores. Né? Por exemplo, Friburgo tem um centro de defesa de direitos, né? de assistência social, médica, psicológica e tal para a nossa população. Três Rios, que é uma cidade menor, tem Miss Gay, sabe? Que é um concurso cultural, né? Voltado para o público drag e tal. Que seria uma coisa interessantíssima na cidade, né? Para movimentar as nossas estruturas. Nós não temos, né? Teresópolis tem parada LGBT. Caxias tem um centro de referência, né? São coisas que pipocam ao nosso entorno, né? Que estão relacionados à nossa realidade, mas que aqui parece um buraco negro, assim. Quando surge essa iniciativa aqui, ela se esvai, né? É por isso que tem que ter essa necessidade de grupos políticos, né? Que vai se discutir essa questão. Né? A gente pode ter vários tipos de grupos aí, né? Se a gente pegar as teorias, lá. Mas o grupo político, ele é importante para isso. Até para a gente estar fomentando, né? A gente vai pensar, hoje eu andei futucando aí, né? Em outros municípios, em outras coisas. O que os outros têm? A gente vai ver, por exemplo, né? Rio, Niterói, outros estados, enfim. A gente tem, por exemplo, a questão do Prepara-NEM, né? Que é aquela preparação, política social, que é aquela de capacitação, enfim, para o Enem, que a gente não tem no nosso público. Né? A gente não tem, por exemplo, uma casa de abrigamento. E o que mais a gente tem, eu acredito que você no seu círculo tem, eu tenho vários, é a população LGBTQI+, que é expulsa de casa. Das famílias, sim. Não é? Nesse momento de pandemia, então, você imagina como é que essas pessoas estão sobrevivendo. Se a gente pensar nas pessoas trans. Né? Refletidas, até se você for olhar para a mídia, né?
Tem aquele seriado Pose na Netflix que ele aborda um pouco isso, né? A questão das casas de acolhimento, né, em Nova York. É uma realidade do LGBT de uma maneira globalizada, né? Essa questão da expulsão da família, enfim, da violência doméstica e tal. Que assim, hoje se intensifica ainda mais pela questão da quarentena, né? Ou seja, esse jovem que está passando por esse tipo de situação, nesse momento, ele está sem uma empregabilidade garantida, né? Porque a cidade está em recessão econômica, né? Como o restante do país. Ele não vai ter uma qualificação tão alta quanto do público hétero, que já existe uma exclusão histórica do processo de escolarização. E quando ele está inserido no contexto da família, ainda existe a questão do assédio moral, da violência física, do assédio moral, né? E aí ele está encarcerado nisso. Ou seja, ele não está salvo nem saindo da família, nem dentro da família, né? Ele está ali entre a cruz e a espada, né? Então, é essencial pensar nisso, né? Essa coisa da casa de acolhimento são iniciativas que a gente vê em cidades menores como a nossa, partindo de entidades civis, né? E não do poder público. Sendo que o poder público tem muito mais ferramenta, muito mais recurso para dar conta disso, né? Para estruturar um imóvel. A gente tem tantos imóveis parados na cidade, né? Caindo aos pedaços. Então, assim, a gente vai pensar aí, né? Então, olha só, a gente já não tem um conselho que deveria estar ali pensando e construindo junto com as políticas já existentes. Então, se a gente não está presente nesses passos, né? Se a gente não está ali enquanto conselho LGBTQI+, nos espaços de saúde, educação, habitação, a gente está fora da discussão, a gente não existe. Né? A gente não tem uma estatística de quantos somos na cidade. Então, olha só, se tivesse um grupo político, já estava pensando nisso, né? De quantos somos, quem somos, o que fazemos. Né? A gente vai pensar aí, né, nas políticas educacionais. Né? A gente já fala de uma exclusão social, que abre esse abismo social, né? Principalmente no que diz respeito, né? Às pessoas trans, que são expulsas das suas casas, que são expulsas da escola, da sociedade. Né? Então, a gente tem esse abismo. Então, essas políticas educacionais, né? Essa discussão tem que estar pautada também nas escolas. Né? Que se a gente parar para pensar, talvez, não sei se você já atendeu ou você passou por isso, a gente vai ver que tem pessoas que vão para a escola, pessoas LGBTQI+, que ficam horas sem ir ao banheiro. Com medo de ser agredidas, com medo de horas. Né? As políticas de saúde, a gente política... Ah, meu, espera que tem ali. A gente vai pensar aí, né? A questão, por exemplo, você falou do contexto da escola, né? A questão do banheiro, são usos assim que no universo heterossexual não se problematiza esses espaços, né? Por exemplo, o espaço do banheiro na escola, que é um espaço de comum acesso a todos os alunos, né? A população trans, por exemplo, né? E aí já entra a questão do diálogo sobre gênero e sexualidade na escola, que são necessárias, né? E nesse momento do governo federal está tendo todo um retrocesso em relação a isso. Em relação ao pouco avanço que teve, a gente está retrocedendo uns 10 passos. Mas gerar visibilidade para esse tema. Como é que um inspetor lida com uma criança trans? Como é que uma professora lida? Né? Porque a gente pensa também muito, assim, nos profissionais da escola, a gente pensa na direção, na coordenação pedagógica e no professor. Mas essa criança vai lidar com a cantineira, essa criança vai lidar com o inspetor, essa criança vai lidar com as outras crianças. Aí, né, os mais retrógrados vão pensar, não, mas falar de gênero com uma criança de 5, 6 anos, está em idade de alfabetização... A gente não está antecipando alguma coisa? Não está antecipando. Não está antecipando que essa característica, né, que foge ao universo heteronormativo, ela já está aparecendo. Ela já está em destaque. Ela já está em destaque na família,
a família percebe, né? Mas, de alguma forma, essa criança ela é invisibilizada, né? Não, isso não está acontecendo. Os pais colocam uma venda, a escola coloca uma venda, né? E aí, se não tem o poder público presente em relação a isso, se perde, né? Né? Até o Bernardo ele coloca aqui, né, que os abrigos, por sinal, são de altos riscos, né? Os abrigos mistos aí para a população LGBTQI. E realmente, né? Também quando aparece alguém nosso em situação de rua, a gente vai ver que o profissional que está ali atendendo não sabe o que fazer, o governo não sabe o que fazer com aquela pessoa, e começa o jogo de empurra. E essa pessoa é novamente direcionada para a rua. Né? Então tem toda essa política, essa problemática aí dessas faltas de políticas públicas. A gente vai pensar, por exemplo, na questão da política de saúde. Muito se discute para a gente a questão só de DST-AIDS, que é, na verdade, uma política, né? Se a gente parar para analisar a política de DST-AIDS, quando ela vai para algum espaço, ela vai fazer o controle social. Né? Ela não está ali aberta diariamente, toda hora, ali naqueles espaços. Não, ela está ali porque ela foi chamada ou foi convidada para fazer o controle social daquele grupo. E que facilita o trabalho delas. Agora você não vai... A gente tem que buscar esse apoio da Secretaria Municipal de Saúde, né? Tem que, de alguma forma, a gente tem que fazer uma ponte com o poder público. A gente tem que ir até eles para que haja, por exemplo, um posto móvel, né? Esclarecendo as pessoas, panfletando, examinando e tal. Então, essa ponte deveria ser no sentido contrário, né? O poder público deveria abrir as portas para a gente nos ouvir, né? E essa estigmatização ela é muito pesada, porque no SUS, né, enquanto política de saúde do SUS, essa ideia ela já foi abandonada de grupo de... Não, isso é uma ideia arcaica, né? Hoje em dia o que se conhece é comportamento de risco. Todos estamos suscetíveis, né, da sociedade no geral. Mas por que isso ainda é estigmatizado? É porque falta um trabalho de educação, né, um trabalho de esclarecimento também da Secretaria de Saúde. Né? Não é só examinar, não é só panfletar, é esclarecer a população. E o depois também adiantou. O que adianta eu te fazer um exame rápido em algum espaço aberto e depois? Né? Como é que aquilo ali vai ser pulverizado, como é que aquilo vai ser colhido? Né? Então as coisas precisam ser mais pensadas, mais organizadas. Não é só essa coisa, que a gente tem até o carro da DST que vai lá fazer. E a gente desligar essa coisa que é só DST. Né? A gente vai ter um problema aí, né? Com as meninas lésbicas, com o ginecologista, né? Que tem todo um tipo de preconceito. Né? É um direito civil de saúde que está sendo embarreirado por uma questão de preconceito, né? Por que você tem que ser preventivo se não existe uma penetração? Não, mas existem outras variantes, existem outras circunstâncias que envolvem um preventivo, né? Que uma mulher cis hétero, uma mulher cis lésbica, ela precisa passar por esse exame, né? Por exemplo, a questão das trans, dos meninos e das meninas trans, a questão da hormonização, né? A gente vai encaminhar para onde? Aí bate no posto de saúde e aquela bateção de cabeça. Né? Que elas também não estão preparadas, elas não estão abertas para o debate. Né? A gente vê, né, ainda na saúde, a questão das meninas e dos meninos trans, a questão do nome social, que é uma coisa que já se discute, e tem sempre a mesma problemática. Né? De estar lá a menina trans, toda grande, toda bonita, toda lá, fulano, chama pelo nome, né? Se não existe uma questão de passabilidade aí, né? E outro dia eu estava tendo uma conversa com uns amigos meus sobre a Lineker, que ela está engajando um movimento sobre essa quebra de estereótipos e de preconceitos, né? Por que é só a figura da trans passável que é respeitada na nossa sociedade, né? Ou seja, ela precisa se camuflar de mulher cis
para ela ter a mesma passabilidade, o mesmo respeito, né, a mesma acessibilidade a serviços, por exemplo, porque é um acontecimento, né? Você vê uma trans ou um Ah, trans no mercado, na fila do INSS, no banco e tal, é um chuveiro de acontecimento. Todo saúde. mundo olha, né? As pessoas se sentem munidas do direito de xingar e de desrespeitar. Não, vai para o final da fila, né? A você não cabe esse lugar, vai para o final da fila. Ou vou te atender numa sala separada. Mas por que eu tenho que ser atendido numa sala separada? Se eu estou aqui exercendo meu direito de cidadão. E aí acaba trazendo elas para uma questão, né, que acaba sendo a letra mais vulnerabilizada, mais fragilizada da nossa sigla, acaba trazendo elas para um lugar de invisibilização e de ausência de representatividade também, né? Elas estão restritas ao momento da noite, né, aos serviços de sexo e tal. Por que não se pensa a inclusão delas na empregabilidade formal? Por que ninguém Não é, pensou nisso, né? e é bem interessante quando a gente fala do trabalho, da política de trabalho e renda, a gente vai pensar aí que junho, a maioria das empresas, a bandeirinha, LGBTQI+, lá, 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 acabou junho. Essa galera nem não consegue emprego, não empregam. Então, assim, é só mesmo em junho. Então, a gente tem que ir para além de junho. Né? E a gente ainda não consegue avançar nessa questão das políticas de trabalho para as pessoas trans, né? E para a galera LGBTQI no macro, né? Que vai estar incluído no mercado de trabalho quem tem essa passabilidade que você falou. Né? O que está ali disfarçadinho, o chaveirinho do hétero, ele vai estar ali conseguindo. A gente vê que tem colegas que têm possibilidade de propor essas coisas que estão incluídas dentro de um órgão ou setor público. Eles não fazem essa discussão. Né? Eles não fazem essa discussão, eles não chamam as pessoas LGBTQI+, para estarem participando dessas discussões, para estarem sendo incluídas no mercado de trabalho. Então é uma coisa que a gente também precisa pensar. E aí a gente vai ter candidatos LGBTQI+, que têm essa postura, né, de ficar em cima do muro. Então, pensar essa empregabilidade é pensar não apenas né, a desconstrução de preconceitos e de estigmas na sociedade civil, que vai vir de uma política de educação do município, mas é pensar também numa qualificação dessas pessoas. Essas pessoas são retiradas do processo escolar, no processo educacional, muito cedo, a grande maioria delas, né? E hoje já é difícil você conseguir uma empregabilidade formal tendo um ensino superior, tendo um técnico. Imagina para alguém que não tem nem o nível médio, né? Como é que alguém vai trabalhar num escritório de contabilidade, né, sem despertar olhares, por não ter uma passabilidade, né? Aí você entra num escritório de advocacia, no escritório de contabilidade. Estou dando exemplos assim de entidades profissionais mais tradicionais e tal, aquela bem formatada. Você não vê essas figuras nesses lugares. Você vê o quê? No salão de cabeleireiro, na maquiagem, na realização de eventos culturais. Nada contra esses eventos. Esses eventos eles estão garantindo, né, esses espaços eles estão garantindo uma flexibilidade maior, uma presença maior dessas diversidades, que o nosso movimento é amplo de diversidade. Mas não pode estar restrito a isso. Quer dizer que toda a trans ela quer fazer cabelo e maquiagem, ela é obrigada a isso? Ou ela tem que trabalhar com evento cultural? O universo profissional dela tem que estar restrito a isso? Numa cidade que está cheia de turismo, cheia de paisagens naturais, cheia de possibilidades, entendeu? Tem que se pensar além da caixinha, né? Pois é, então, e aí a gente vê, olha só, quanta problemática, quanta coisa que a gente não tem, né? Porque a gente não discute política. A gente vai discutir outras coisas menos isso. A gente não consegue ter numa cidade, por exemplo, uma semana voltada à cultura, a lazer, a debate sobre a questão LGBTQI+. Né? Uma semana, não precisa uma semana. Né? Que vai ter arte, vai ter filme, vai ter debate como esse que a gente está fazendo.
né? Porque sim. é pra gente também propor e montar grupos, a gente não consegue fazer isso, né? A gente vai pensar aí, né? O Daniel aqui tá falando, acho que é o Daniel. Assim, É, como o quando universo ela, da violência nas atividades diárias. Explicar o universo da violência, né? ah, então, assim, só né, esse contexto que a gente já colocou aqui, a gente já vê que essa violência ela já está aí. Essa invisibilidade que a gente tem é um contexto de violência. É muito Mesmo as simbólico pessoas mais isso. passáveis, né? A gente está dando Sim, aqui os exemplos mais extremos, né? Das pessoas que não existe uma passabilidade, né? Da questão da sim. trans, da questão da andrógena e tal. Mas, assim, se você for colocar até para as pessoas passáveis, um simples gesto de se abraçar ou se beijar em público no nosso município, a pessoa é alvejada de xingamento, de estigmatização, de olhares de estranheza, né? A gente tem a experiência, por exemplo, do nosso projeto da Gameada, que foi um projeto que iniciou há 1 ano e meio atrás, com o intuito inicial de serem atividades esportivas, né, de entretenimento para o nosso público, no Parque de Itaipava, aos domingos. A simples presença da gente naquele espaço, com uma bandeira do movimento, né, com bola, jogando, rindo, ouvindo Lady Gaga e cantando, e, né, socializando naquele espaço, que é tradicionalmente da família brasileira, dos pais com os filhos, domingo, 3 da tarde, só a presença já desperta olhares de estranheza. As pessoas evitam. Quem está passando de bicicleta, às vezes naquela parte da pista, ela corta por fora. É uma coisa assim do tipo, somos ETs, somos alienígenas, sabe? Não, a gente está aqui para socializar com todo mundo. E aí é o ponto que a gente toca na educação, que vem de base. Porque as É, crianças não têm isso. A não. gente já cansou de ter a experiência de estar na quadra e virem crianças querer jogar bola com a gente, querer bater papo. E aí os pais ficam de longe assim, não, peraí, como é que vai ser isso? Ela tá batendo papo, por que essa estranheza ela tá nos pais? Ela é uma estranheza criada, ela não vem da criança. Então a gente precisa resgatar, né, manter isso que a criança tem de naturalidade do nosso universo, porque o nosso universo é natural. A gente está aí para ficar, né? Então esse espaço acabou ganhando posso ocupar o Parque de Itaipava domingos à tarde, junto da família tradicional brasileira, era um ato político. É um ato de visibilidade, de representatividade, de debate. A gente passou a ampliar o nosso movimento. Sua conexão está caindo, Marcelo. Não sei se agora Não, a minha tá voltou. aqui, tô te ouvindo. Eu vi você Eu meio tô instável. quadriculado. Não sei se foi a minha, não sei se foi a sua, mas enfim. E hoje a gente reconhece isso, assim, que um simples gesto de ocupação do Parque de Itaipava, uma atividade de entretenimento, de lazer para o nosso público, se tornou um ato político, de visibilidade, de diálogo, de desconstrução, daquele espaço que hegemonicamente não era nosso. Não era nosso, entendeu? E a gente está lá. Agora com a pandemia, enfim, a gente vai ter que reconquistar esse espaço. Agora que a gente está trancado em casa. Mas foi uma conquista enorme. E, ai meu Deus, a Ana Luísa colocou aqui a pergunta do Daniel reforçou. Como é a questão do universo da violência nas atividades diárias? Você quer começar falando, Marcelo? Um pouco sobre isso? A- Então, a violência ela está presente na gente que é LGBT o tempo inteiro. Né? Pode não ser a violência física, mas ela vai ter a violência patrimonial, ela vai ter a violência psicológica. Como é que vai estar esse contexto? A gente vê, por exemplo, famílias. Eu sempre discuto muito família, né? Eu estudo família há muito tempo. Mesmo as famílias que têm aqui toda uma liberdade, uma aceitação, um respeito, a violência contra a gente está presente.
Porque em dado momento, se eu deixar um copo cair no chão, vai sair aquelas frases. Tá me ouvindo, Felipe? Eu tô te ouvindo. Vai sair sempre aquelas frases voltadas para. O fone que eu acho que eu vou te escutar melhor. Mas continua falando. Né, vai voltar para essas questões das sexualidades, né? Tinha que ser viado, tinha que ser isso, tinha que ser aquilo. Né? Então, essa violência, ela perpassa as nossas atividades diárias no trabalho. Né? Tem aquelas pessoas que não vão falar, mas aí vão cutucar, vão ficar te dizendo que você tem que ser o melhor naquilo. E aí a gente vê que tem umas pessoas que têm uma cobrança gigantesca para fazer um negócio. Às vezes são simples, mas que tem uma cobrança, uma autocrítica gigantesca. Porque precisa ser o melhor. Sim. Ele não pode, né? A sociedade não nos permite ser medianos, né? Ou bom. Tem que ser o melhor. Para a gente ser visto como mediano, né, em pé de igualdade com a sociedade heteronormativa, a gente precisa estar além. A gente precisa ser excepcional para ser visto como mediano. Né? E aí, isso está no universo da escola, isso está no universo da empresa, isso está no universo da rua, né, do direito à cidade, de ocuparmos a cidade. Né? A gente tem que estar munido de um discurso, de uma presença, de uma força que não necessariamente os heterossexuais vão ter, né, para a gente conquistar o nosso direito, para a gente afirmar a nossa cidadania. E aí essa violência foi como você falou, ela está presente, é um olhar estranho, é uma palavra de ódio, é às vezes uma violência física também, isso pode vir muito dentro da família, pode vir de fora também. A gente está o tempo todo... outro dia eu vi uma reportagem que relacionava a questão das lutas das minorias, né? A mulher, quando ela chega em casa, se ela sofre alguma discriminação na rua, né, algum assédio, né, misoginia que seja, de alguma forma, ela chega em casa e ela se sente acolhida na mãe, na irmã, né, na sororidade dela. Ela está ali, ela tem uma presença que a conforta. O negro é a mesma coisa, né? De todo o racismo estrutural que a gente está vivendo quando a gente está quando o negro está na rua e tal, está passando os diversos tipos de violência e discriminações estruturais da nossa sociedade. Quando ele chega em casa, ele está reconhecido, né? O preto dentro de casa, ele está numa família preta, que o acolhe, que o reconhece, que é similar a ele. O LGBTQIA+, não. A comunidade mais, não. Ela chega em casa e ela é um estranho no ninho. E muitas vezes isso pesa. Isso pesa a diferença do olhar, a diferença da postura, a diferença do tom de voz que lidam com a gente. A violência ela pode ser muito sutil, né? Ela é muito mais do que xingar de bolachona, caminhoneira, viadinho, bichinha, entendeu? Ai, que... Né? É muito mais do que isso, né? E na raiz disso está um poder público ausente, está um poder público que não acessa essa população. Teve uma matéria no mês passado, agora em junho, do Diário de Petrópolis, né, na questão do orgulho mundial mais e tal, e falando sobre a questão da violência, né? Eles citaram o Rio sem homofobia, citaram os casos de lá, o número de chamadas que receberam, de denúncias e tal. É uma mídia de Petrópolis que não soube, né, explicar muito bem, especificar, né, quantos casos tinham, quantas violências haviam sido feitas contra a nossa comunidade, né, quais eram os espaços que nos acolhiam, né, figuras políticas que nos acolhiam. Isso você está falando de um jornal, né? Está falando do Diário de Petrópolis. Faltavam informações para eles, faltavam dados para eles esmiuçarem essa questão. E é uma mídia daqui, imagina como é que a gente é visto fora, né? Não é? A gente está invisível. A gente está invisível. Né? E aí, né, a gente vai ver aí, né? A gente não tem, né? Isso tudo que você está falando, das questões das violências, todas elas, né? Que a gente sofre. A gente vai ver que as políticas assistenciais, né, que é a minha área, ela não atende a população LGBTI daqui de Petrópolis.
né? Até por conta do profissional que às vezes está lá, que não tem um interesse na causa, ou que não enxerga a família LGBTI. Uhum. Eu não estou te ouvindo, amigo. Hoje cortou um pouquinho a internet. Não sei se é da minha conexão. Voltou. Voltei. Voltou? Felipe? Ó, tá subindo. Ah, voltou. Voltou, amigo? Foi a Voltou. sua mesmo ou foi a minha que caiu? Eu fui botando aqui para mexer tanto aqui que voltou. Aí eu não sei, já perdi. Né? E aí a gente vai pensar, né? Só concluindo ali das assistenciais. Né? Por exemplo, o LGBTQI+, que não convive nos centros urbanos aqui, né? No centro da cidade. Né? Os periféricos, que a gente diz que estão nas comunidades. Como é que estão essas pessoas? Como é que estão sendo atendidas? Né? Como é que... Né? Porque hoje em dia tudo é CAD único, que ninguém se fala o que é o cadastro único. O cadastro único virou uma coisa específica para benefício, que não é. Na verdade, era para ser uma grande estatística do país. E se misturou tudo, porque as pessoas misturam tudo, né? Então, assim, como é que estão essas pessoas? Né? Se a gente pensar aqui, né, colegas nossos que estão precisando de ajuda, e a gente está encaminhando, eu, por exemplo, sei que só o CDDH. Né? Eu encaminho para o CDDH, se eles puderem ajudar. Né? E aí é o que a gente tem, essas gambiarras. CDDH, o núcleo da Baixada, né? A gente se remete, acaba que se remete a entidades que não estão diretamente ligadas à nossa comunidade, ou então entidades de outros municípios que acabam pegando um pouco nosso, né? O caso do Jader, por exemplo, né? A violência que ele sofreu, foi uma coisa que deu todo um rebu na cidade, né? Eu acho que foi o estopim de todos esses movimentos, assim, de, né? Vamos pensar uma comissão LGBT+, aqui, vamos pensar uma audiência pública na Câmara, né? Que é o que a gente falou, existem vereadores sensíveis à nossa causa, mas são vereadores que, de alguma maneira, não têm projetos específicos para a gente, né? E aí, dali daquela audiência, saíram 2 dias de palestras, né, com servidores públicos municipais. E aí foi a parte de assistência social, de saúde, de guarda civil, né, e tal. Mas o que são 2 dias perto de inúmeros casos de agressão que a gente passa, né? No ano de 2019 foram inúmeros, eu lembro de uma meia dúzia. Logo em seguida, né? Foi logo em seguida, um atrás do outro. Né? E aí a gente acaba fazendo o quê? A nossa rede de proteção particular, né? Eu, você, Felipe, o outro Felipe, psicólogo, lá vai, né? E a gente faz isso, então a gente não tem essa política de proteção e de assistência. Né? A gente pensar hoje em dia, né? Na questão do envelhecimento. Até há pouco tempo atrás não se discutia o envelhecimento da população LGBTIQ+. Por quê? Porque davam pra gente que a gente ia morrer ou de violência ou de AIDS. Né? Ai, a vida vai ser curta, você vai morrer, né? Então, essa coisa da morte, por essas 2 questões, né, não deixou que as pessoas pensassem numa velhice. Né? E aí agora a gente tem, quem são esses idosos? Onde estão? Como é que estão as questões de saúde? As questões de moradia? A gente não sabe. A gente está fora desse processo. Né? Então, assim, essas políticas voltadas para o envelhecimento LGBTQI+, é importantíssima. Não é só AIDS. E aí você pensar nessas pessoas é pensar num contexto de saúde, é você pensar num contexto financeiro de apoio também, porque tiveram sua empregabilidade reduzida ao longo da vida, né? Se você pensar pessoas, ainda mais do universo trans, né? Pensar uma pessoa trans idosa, é uma pessoa que foi historicamente excluída do processo de escolaridade formal e de empregabilidade.
E aí como é que vai ficar a renda dessa pessoa numa vida idosa, por exemplo, ou nem vida idosa, mas com 50, 60 anos, que a produção laboral já está um pouco reduzida, como é que vai ficar a renda dessa pessoa? Ela foi excluída da família, ela foi excluída do mercado formal de trabalho, foi excluída da educação, né? Como criar uma casa de apoio para essas pessoas, né? Na prefeitura, por exemplo. A gente falou dos imóveis, né? Imóveis tem. Imóveis parados aí no nosso município a gente tem, né? Mas é pensar nisso também. Vai mexer nesses imóveis. Aí a Ana Luísa colocou aqui, desculpa te interromper, amigo. Uma pergunta que eu não sei de quem foi. Como a inserção de políticas públicas visando o público LGBT pode mudar a violência diária e discriminação a que são submetidos? De que maneira, né? Que a política pública pode mudar isso, reverter esse quadro? Então, essas políticas de promoção à cidadania, para a gente, é importantíssimo para essa... Esqueci o final da pergunta, gente, da palavra. Repete a pergunta que eu esqueci a última palavra que eu peguei. A inserção de políticas públicas visando o público LGBT pode mudar a violência diária e discriminação que são submetidos. Sim. Então, essas políticas de cidadania, né, por isso que a gente tem as políticas de combate à LGBTI-fobia. A gente não vai caminhar em nenhuma delas se essa pauta não tiver linkada com todas as outras. Então, assim, se não tiver essa discussão, esse debate, a gente não vai ter as pessoas incluídas em lugar nenhum, né? E também não vai estar incluída nos políticos. Então, assim, só dela não estar incluída em nenhuma política pública, ela já está sofrendo violência. Né? Do momento que a gente começa a engatinhar uma política pública voltada para o nosso público, a gente já vai começar a discutir. Essa questão vai ser discutida dentro dos espaços, querendo ou não. Né? É uma violência de omissão, né? Isso daí, essa questão da política pública, ela gera uma visibilidade da sociedade. Né? Só dando uma retomada na questão das propostas que a gente colocou aqui. Centro de cidadania com assistência social, psicologia, assistência médica. Casa de acolhimento para jurídica, né? LGBTQIA+. A questão de uma semana de visibilidade, né? Cultural, artística, científica para o nosso público. Programas de qualificação para o público adulto, né? Da população trans, por exemplo, que já foi excluída, né? Diariamente do seu processo aí de empregabilidade e tal. Essas são algumas de várias propostas que vão permitir que a gente tenha um empoderamento dentro da nossa comunidade, né? Que a gente faça frente a isso e que as pessoas nos enxerguem de uma forma diferente. Nos enxerguem como cidadãos plenos de direitos. Nós precisamos de uma especificidade de política pública. Por quê? Porque pensar a nossa comunidade, pensar o nosso público, é pensar nessa exclusão. É pensar em violência, é pensar em discriminação. Né? Então, assim, a gente precisa acessar o que nos foi excluído. E a sociedade vai nos olhar de forma diferente. Nossa, peraí, estão fazendo um evento ali no Palácio de Cristal, tá uma bandeira arco-íris e tal, vou ver o que é. Vou comentar com fulano, vou mandar um zap pro Beltrano e tal, não sei o quê. Tá tendo uma casa de acolhimento. Mas por que uma casa de acolhimento? Para gay, para lésbica? Por quê? Porque essas pessoas são expulsas de casa. Por que essas pessoas são expulsas de casa? Da medida da política pública surgem discussões. Surgem questionamentos. Né? Por que precisa de uma assistência jurídica específica? Você não pode se consultar com a Defensoria Pública. Existe uma especificidade do nosso público. Existe uma especificidade das questões que a gente enfrenta. Dentro de casa, na rua, no mundo do trabalho. Até a qualificação do advogado, do promotor, do defensor que vai trabalhar com as nossas causas, ela precisa ser afunilada. Né? Do assistente social, do psicólogo. Tem muito psicólogo que a única coisa que sabe do universo LGBT+, é que existe uma resolução 01 de 99 que proíbe as terapias de reversão. Né? Você ainda tem um fazendo. Ainda tem meia dúzia aí fazendo.
Ainda teve um movimento, né, para quem não está dentro da psicologia, ainda teve, na votação das chapas diretoras do nosso conselho esse ano, teve um movimento, né, de psicólogos retrógrados querendo apoiar esse tipo de medida, querendo chegar lá, ocupar as cadeiras da psicologia. Essa é uma luta, né, você falou da assistência social, estou falando um pouco da psicologia. É uma luta que a gente tem na nossa área diária. Esse é o decreto do Conselho de Psicologia que é mais atacado. De psicólogos querendo fazer cura gay, de cidadãos querendo curar os próprios filhos, levando a criança para o consultório porque ela é uma criança viada. E acha que isso tem remédio. Né? O nosso conselho acaba caminhando junto, né? Porque também tem essa problemática gigantesca dentro do serviço social, né? E aí é essa crítica que eu faço das profissões do cuidado. Eles estão cuidando de quem? Para quem? Qual é o intuito? Né? Marise colocou uma questão aí embaixo. Né? Então, assim, como é que a gente está lidando com essas questões dentro do nosso âmbito profissional? E como é que essas pessoas são tratadas nos atendimentos? Isso é uma coisa que chega para a gente toda hora. Se for para conversar com alguém, pô, vai lá em tal serviço. Aí o tal serviço, não vou não, porque eu já fui lá, fui mal atendida, ou fui mal falada, ou não me chamaram pelo nome social, não me respeitaram. Isso é muito comum pra gente. Só que a gente faz essa discussão entre nós. Né? Por isso que eu acho que esse espaço aqui, que nos foi cedido, é importantíssimo do movimento a Petrópolis. Né? Que a gente agora já está falando para um outro público, um público maior, talvez, né? Que vai estar levando essas questões para frente. Ali a Marise lhe pergunta ali, como é que os pré-candidatos pensam nessa questão, quais as propostas, né? Então, assim, eu acho que eles também têm que fazer. E eu tenho visto muito pouca proposta. Né? E aí a gente vive numa cidade extremamente conservadora e a gente não está fomentando as campanhas, né, pró-LGBTQI+. Né? Eu já ouvi de vários que vão trabalhar para o fulano, que vai dar dinheiro, que vai fazer isso, que prometeu um emprego. Se eu for apoiar todo candidato que me oferecer um emprego, acho que eu já estava trabalhando até na ONU. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa parar com essa coisa dessa necessidade pessoal numa coisa que é um âmbito que é maior, é macro. Né? Então, assim, vou trabalhar para o candidato X, que vai me dar R$50, 70, sei lá, 10, 20 por dia, e depois você fica 4 anos pastando. Né? Ninguém vai te ouvir, ninguém vai te propor nada. Eu já participei de uma audiência pública de educação que não me deixavam falar. Eu tive que gritar. Eu fiquei de 6 às 10, me deixaram falar de 5 para de 10 a 10 e 5 já ia fechar. Então, olha só, não tinha ninguém nosso lá para poder falar, Marcelo quer falar, Marcelo quer propor. Então, assim, e os vereadores que estavam ali, para minha fala, eram de menos. Né? Pois é, a Marisa falando de voto por tijolo não dá, acho que o voto por mais nada dá. A gente precisa pensar nessas coisas, dessa coisa emergencial hoje. Hoje eu pego os 50, 70 reais, lá. Aí, tá todo mundo apertado? Ok. Mas aí aquele cara vai fazer realmente alguma coisa para você, ele tá te dando os 50. Que a gente tem uma Câmara que a gente tem hoje. Acaba sendo uma esmola, né? A gente tem uma Câmara toda posição de vulnerabilidade, né? Uma Câmara toda... Toda corrupta, a gente está na imprensa o tempo inteiro, que a fulano X de Petrópolis foi preso com isso, foi preso com isso. Vereador X, deputado X que representa Petrópolis, abre a boca para falar bosta. E é a questão, né, de você votar assim, ainda tem muito essa mentalidade assim, provinciana aqui na nossa cidade, de eu vou votar em quem conheço, eu conheço fulano é legal, passa por mim na rua e conhece, é primo de Beltrano. Na minha família, por exemplo, deu o que falar, teve uma discussão essa semana que deu o que falar sobre um candidato que foi pego em esquema de corrupção aqui em Petrópolis, um político daqui, que eu fui falar, mas ele é tão idôneo, nossa, eu encontro com ele na rua e ele fala, me conhece, estudou com a minha irmã, não sei o que. Aí eu falei, gente, mas nada isso garante nada, entendeu? Tem amigos meus que estão se candidatando à Câmara, à Prefeitura e tal,
Mas eu coloco muito claramente, gente, eu preciso conhecer a proposta de vocês. Eu preciso conhecer o plano de governo. Porque, assim, votar pelo disse-me-disse, né? Assim, Pois é. eu caí nesse lugar comum, né? De falta de consciência, de falta de politização, e eu acho que não dá para a gente repetir esse padrão. Não dá mais pra gente, entendeu? Não está nos favorecendo. Não, pois aí, eu acho que a gente precisa fomentar, inclusive, né, fortalecer, eu torno a falar isso, as candidaturas LGBTQI+. Não tem proposta, a gente força ele ter a proposta. Para a gente ter uma representação. A gente precisa de uma representação, não adianta. Para ter uma representação lá que vai ficar calada, a gente também não faz, né, a campanha da pessoa. Então, assim, é pensar que a gente não é só festa, que a gente não é bagunça, né? Desconstruir essa coisa de mundo hétero e mundo gay, que dá a impressão que eu vou sair para o trabalho, ou pego a nave espacial aí e chego no mundo hétero, agora eu vou trabalhar. Né? Desconstruir essa coisa, essa divisão de dois mundos. Essa aí. Dualidade, né? Né? Que tem aí onde a gente chega nisso. A gente é profissional, a gente vai trabalhar no mundo hétero. Né? Peguei a nave da Xuxa e aportei lá. Né? Então, essa invisibilidade aí, essa divisão de mundos, não existe essa. A gente está aí e a gente quer o nosso espaço. Dentro das políticas públicas sociais. Sim. Ana Luísa, aqui no Movimento a Petrópolis, estava fazendo uma sinalização, falta só 5 minutos. Eu já vi aqui. aqui. Mas, enfim, para a gente fazer nossas considerações finais aqui. Mas, assim, da minha parte, agradecer o convite da página, né? Ana, Daniela, todo mundo. Foi muito importante para a gente estar aqui, né? Trazendo essa voz, trazendo essas propostas, trazendo essas discussões, que são uma fagulha para um movimento muito maior que vai repercutir depois, né? A gente espera. E, assim, da minha parte, acredito que como profissional entre a saúde e a educação aí, na psicologia e na psicopedagogia, eu faço um convite até a outros movimentos minoritários a dialogarem mais com o movimento mais, né? Com a nossa comunidade. Porque nós não estamos em lutas separadas. A luta do movimento feminista, a luta do movimento preto, a luta contra o racismo, contra a misoginia, contra a homotransfobia, são todas lutas contra um patriarcado hegemônico, excludente, né? Que nós consigamos respeitar as singularidades, né, as particularidades de cada movimento, mas eu acho que a gente precisa engrossar esse caldo aí, porque acho que junto a gente tem mais força, né? E agradecer a família e amigos aí que deram apoio. Um agradecimento especial à Karina, que era a convidada inicial, que me cedeu esse espaço aí. Obrigado, amiga. Né, obrigado, Felipe. Adorei o papo. Acho que a gente pode marcar mais vezes para conversar. Foi muito boa. Então, agradecer o espaço, né? Tô me sentindo aquela blogueirinha famosa que entra na conta dos outros para fazer conteúdo. Gostei. Né? E para a gente pensar e refletir, né, nas pessoas como sujeitos de direito. Eu acho que a Marise fala isso ali, né, em algum momento. Né? Para a gente garantir direitos. A gente não quer favor, a gente não quer caridade, a gente quer nosso por direito também. Né? Essa ideia aí, todo mês, é só falar, consciência negra, ou mês LGBT, não sei, já começa o discurso, somos todos humanos. Mas até virar a página. Aí eu sou todos humanos, eles mesmos já começam a fazer lá as suas impossibilidades de ter os seus direitos garantidos, né? Então, assim, eu acho que para frente a gente tem que fomentar mais essa discussão. Se algum dia a gente voltar aí pro real e não pro virtual, ter mais encontros, outras pessoas precisam falar de suas vivências, né? É uma pena, a gente aqui tem 28 segundos, vai acabar. É uma pena a gente não ter mais pessoas. E fazer um convite, só pode cortar rapidinho, e fazer um convite também aos pré-candidatos que